Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis 37, versículo 18. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo, mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: O que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas, voltou aos seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu. E agora, o que farei? Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: Veja o que encontramos. Não é a túnica de seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: Sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura, lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Capítulo 37 de Gênesis, essa segunda parte que lemos, nos mostra o cenário de conspiração. Nos mostra aí uma forma muito intensa de ira, de inveja, de ódio que os irmãos de José cultivaram. E aqui a gente vê as provações terríveis de José, mas também vemos a soberania de Deus por trás de todo esse cenário. Muitos pensam que andar com Deus e cumprir seus propósitos vai ser um caminho fácil, sem dificuldade. A verdade é, irmãos, que o inimigo quer que a gente creia nisso. O diabo quer que a gente creia que se a gente andar com Deus, obedecer e Deus ter planos para nós não vamos ter problemas, dificuldades, provações. E o inimigo quer isso para que quando a gente estiver sendo provado, a gente questione Deus, ou a gente lute e se ire contra as pessoas que muitas vezes são usadas nesses tempos de provação. Mas se a gente olhar para a Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel e os servos e servas do Senhor, eles tiveram suas provas particulares e Deus usou essas provas para aperfeiçoar o caráter deles, para os ensinar a confiar mais no Senhor, a depender do Senhor. As provações fazem parte do caminho das promessas de Deus. E nesse capítulo especificamente, a gente olha para as provações de José e vamos observar em alguns aspectos. Primeiro, os irmãos de José, eles foram possuídos por ódio por causa dos sonhos de José e também pela maneira que o pai o tratava.
Quantas vezes pessoas vão se levantar contra outros por inveja e como que a maledicência, o grupo que é contaminado por esses tipos de sentimentos ficam cegos. As pessoas realmente passam a odiar umas às outras porque se deixam tomar por ciúme, inveja e todo tipo de malícia. Em segundo lugar, as provações de José não apenas envolviam seus irmãos aqui no texto que manifestou todo esse ódio, querendo matá-lo, mas a gente percebe também que Deus não livrou José das mãos dos seus irmãos e de ser aqui vendido como escravo. Irmãos, todo o cenário é de uma conspiração para a morte. A gente percebe que todos os irmãos inicialmente queriam realmente matar José, os 11 irmãos, mas pela graça de Deus se manifestando aqui, a gente vê o irmão mais velho, que por ser irmão mais velho tinha uma responsabilidade maior e também tinha, de alguma forma, já ofendido o pai, tendo relações com uma das concubinas do seu pai Jacó. O irmão mais velho se levanta e diz: não vamos matar o nosso irmão. Ele sabia que isso seria um crime gravíssimo, assim como Caim fez com o seu irmão Abel. E aqui a gente vê então a graça de Deus através da vida de Rúben. Rúben tentou livrar José. Deus usou a vida dele. Mas a gente deve perceber que Deus não livrou José de passar por todo esse cenário tão terrível e de ser ali jogado numa cisterna. Imagina a angústia, imagina a dor naquele momento, vendido depois como escravo. E no meio de tudo isso, irmãos, a mão de Deus estava sobre José. O terceiro aspecto aqui dessa aprovação de José são os meios que Deus usa para cumprir os seus propósitos. Irmãos, se nós estivéssemos ali olhando aquela cena, ficaríamos revoltados, assim como a gente fica lendo hoje. Mas se a gente parar para observar, Deus estava levando José para o propósito dele. Deus usou todo esse cenário para levar José até o Egito, onde ali Deus faria grandes coisas para cumprir propósitos tão grandes, inclusive os sonhos que o Senhor Deus deu a José. Então, os meios de Deus cumprir os seus propósitos geralmente vão contrariar o nosso entendimento, o nosso tempo, a nossa maneira de pensar. Deus estava ali. E talvez se José pudesse ouvir a voz de Deus naquele momento, quando ele é amarrado pelos midianitas e levado como escravo, Deus falaria para ele: meu filho, fica firme, porque eu estou arrumando uma carona para você em direção aos propósitos e aos sonhos que eu cumprirei na sua vida. Então, os meios que Deus usa aqui nos chamam muita atenção. Meios, às vezes, difíceis da gente compreender, acima da nossa compreensão humana. E, em quarto lugar, a gente percebe aqui que essas pessoas envolvidas neste ódio, nesse espírito de morte contra José, eles, em momento nenhum, tiveram compaixão. Não tiveram nenhum nível de bondade nem de humanidade. Eram irmãos dele, mas foram capazes de vendê-lo, de mentir para o pai, de forjar ali uma cena de engano, de mentira, pegando um animal, matando e sujando as vestes de José, que eles rasgaram com aquele sangue daquele animal, e falando para o pai que sofreu amargamente a memória, ou pelo menos a imagem de pensar que o seu filho estava morto. Nós vemos aqui então a que nível o ser humano pode chegar de ódio, de mentira, de se voltar contra pessoas para ferir, para abusar. O texto não nos mostra como José estava nessa situação toda, enquanto agarrado pelos irmãos, vendido. Mas se a gente olhar para Gênesis 42, 21, lá os próprios irmãos dizem que eles não reconheceram, ou melhor, eles não perceberam que o seu irmão José estava tão angustiado, implorando, mas eles foram indiferentes, eles não ouviram, eles foram frios e maldosos em suas atitudes. Mas, irmãos, olhando para esse texto, nós podemos ver um texto de sofrimento, de dor, de traição, de conspiração. O que realmente é um ambiente de dor emocional,
de falsidade, de mentira, o que realmente é verdade. Mas nós podemos olhar também a soberania de Deus por trás de todas as provações que nós passamos, para nos forjar, para aperfeiçoar o nosso caráter, para nos ensinar a confiar no Senhor nos momentos mais improváveis, nas circunstâncias mais adversas. Deus é soberano sobre os irmãos de José. Deus é soberano sobre aqueles ismaelitas que levaram José para o Egito. Deus é soberano até mesmo para a casa que José seria vendido como escravo. As provações estavam, na verdade, forjando José, não estavam destruindo. Estavam ensinando a confiar em Deus e não estavam abatendo a confiança que ele já tinha do Deus Yahvé, o Deus único, que o seu avô, o seu pai serviram, e ele já tinha o temor de Deus em seu coração. Muitas vezes aquilo que é contra nós, aquilo que nos fere em alguns momentos, Deus vai usar para os seus propósitos e em nosso favor. Entre toda a promessa de Deus e os seus cumprimentos, nós vamos sempre nos lembrar que nós teremos provas, nós teremos dores, nós teremos lágrimas. E Deus vai usar tudo para o louvor da sua glória. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem promessas para nossas vidas, mas essas promessas, elas vão passar pelos vales das provações, das traições, das angústias. Mas no meio dos vales, nós vamos ver a mão e a graça de Deus, nos ensinando a olhar mais ainda para Ele, a amá-lo mais ainda, a ver a sua bondade, a sua graça sobre nós e a perdoar à medida que caminhamos e abençoar aqueles que de alguma forma foram instrumentos para nos ferir. Que Deus nos abençoe. Pai amado, obrigado porque a palavra do Senhor é rica, é profunda e é acima da nossa capacidade de compreensão humana. Mas o Teu Espírito Santo, a Tua bondade, a Tua graça, vai aplicando a Tua palavra à nossa vida em cada momento que passamos. Quando lemos, ouvimos e cremos na Tua palavra, ela se torna tão poderosa dentro de nós e ela nos fortalece para esses momentos de vales, de desertos, para esses momentos que sofremos feridas, traições, mas nada pode impedir os Teus planos na nossa vida. Que o Senhor renove o nosso caráter em Ti, que as provações nos tornem melhores, mais dependentes do Senhor e que não venhamos, ó Deus, a ficar paralisados pela dor, mas continuemos sempre a confiar no Senhor e a crescer a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.